2 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 815 Forma de Batalha Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo fui pegando em novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. O país divino se despedaçou instantaneamente e todo o espaço pareceu se dissipar lentamente e se integrar ao espaço acima da capital imperial. Isso foi claramente porque o Rei Mago de Ouro fechou seu próprio país divino e expulsou todas as criaturas vivas de dentro dele. No entanto, ele não apenas fechou seu próprio país divino. Quando seu país divino fechou e todos apareceram no céu acima da capital imperial, uma sombra negra cobriu todos. O primeiro príncipe levantou a cabeça e olhou surpreso para esta cena. Isso é, uma extensão infinita de sombra negra cobria tudo no céu. No entanto, a vontade marcial do primeiro príncipe foi jorrando e imediatamente descobriu que não era uma sombra negra, mas algum tipo de material físico vermelho sangue. Foi a luz de fundo o que fez parecer que era um trecho de sombra negra. Sua vontade marcial então examinou os limites das sombras negras. Ele viu muitos montes brancos invertidos. Cada um deles tinha uma altura de várias centenas de metros e emitiam raios de luz fria. Estes são dentes. No momento seguinte, sua vontade marcial já havia escaneado toda a sombra negra e formado uma imagem dela na consciência do primeiro príncipe. A imagem mostrava que era a enorme cabeça do Rei Mago Negro. A sombra que sua cabeça lançou abrangeu quase 80% do céu acima da capital imperial. A cabeça estava flutuando no céu acima da capital imperial de um campo de visão que superava o de uma pessoa comum. O Rei Mago Negro abriu a boca, como se quisesse engolir todo o trecho de céu acima da capital imperial. Depois de fechar o país divino, o local onde o Rei Mago de Ouro expulsou todos estava claramente na boca do Rei Mago Negro. No momento em que o primeiro príncipe reagiu, a boca enorme que era do tamanho de uma cidade já havia se fechado, tirando o último vestígio de luz do mundo. Todos começaram a mergulhar em direção à língua do Rei Mago Negro. O que está acontecendo? Onde chegamos? O que diabos aconteceu? Do lado de fora, o Rei Mago Negro revelou uma pitada de entusiasmo. Ser capaz de engolir um guerreiro da tribo do Deus Maligno. Este era seu objetivo, emprestar os poderes da magia negra da facção negra para engolir os poderes desse guerreiro e levar seu cultivo ao topo do mundo. A maneira de engolir da magia negra é absoluta. Contanto que eles sejam engolidos em meu estômago, até mesmo um guerreiro da tribo dos deuses malignos pode esquecer de fugir. Ao mesmo tempo, uma poderosa força de atração surgiu do nada na boca do Rei Mago Negro, sugando todos os especialistas para as profundezas da boca. Essa atração fez com que todos os presentes sentissem que o poder em seus corpos estava se tornando cada vez mais fraco. Era como se uma força de algum ponto ao redor estivesse absorvendo as energias de seus corpos. Meu poder? O primeiro príncipe sentiu que seus poderes estavam ficando cada vez mais fracos, como se estivessem sendo absorvidos incessantemente. Esta é a habilidade do Rei Mago Negro. Engolimento. Muitos outros especialistas também sentiram um sentimento semelhante e revelaram uma expressão chocada. Primeiro, foi a aparição dos dois reis guardiões e sua supressão instantânea de Fang Xingjian. Então o clone do deus maligno desceu e esmagou os dois reis guardiões, exibindo uma força destrutiva sem precedentes e habilidades defensivas. Depois disso, o país divino fechou. Todos foram arrastados para uma escuridão desconhecida e sentiram que os poderes de seus corpos estavam desaparecendo incessantemente. Essa experiência, que foi como uma montanha-russa, onde os poderes de cada especialista podem esmagá-los completamente, causou um sentimento dentro de todos. Isso os fez querer desistir de resistir. Os dois reis guardiões tiveram grande parte de suas vontades marciais esmagadas pelo monstro roxo. Diante da sucção na boca do Rei Mago Negro, eles foram claramente incapazes de resistir. Eles só podiam observar enquanto seus corpos voavam em direção às profundezas da escuridão, e o brilho em seus corpos também se tornava cada vez mais fraco. Não muito longe deles, o monstro roxo também foi sugado para as profundezas da escuridão. No entanto,
Era claramente incapaz de desistir de resistir como os dois reis guardiões haviam feito. Lançando um soco com outro ataque superluminal, uma força de punho aterrorizante que era como um tufão de força 20 varreu e atingiu a gengiva do Black Magic King. No entanto, o ataque, que poderia esmagar os dois reis guardiões, agora parecia um boi de barro que entrou na água e foi instantaneamente ingerido pelo Rei Mago Negro. Depois disso, o monstro roxo atacou com alguns socos consecutivamente, assim como alguns mísseis nucleares acendendo no céu noturno. Apenas passando pelas correntes de ar, as ondas repercussivas de seus poderes destrutivos produziram chamas aparentemente intermináveis que poderiam incinerar uma cidade. No entanto, mesmo o poder do monstro roxo, que impactou diretamente o mundo microscópico, também foi engolfado pelo Black Magic King. Oh! A habilidade de engolfamento do Deus Negro do Mal. O procurador dele está aqui? O semblante do monstro roxo mudou. A habilidade que desperta diretamente o tempo e o espaço para engolir e expelir energia não é tão fácil de romper. Parecendo entender muito bem a habilidade envolvente do Rei Mago Negro, o monstro roxo não via essa habilidade de forma diferente de como os dois reis guardiões haviam anteriormente. Este era apenas um meio que dependia da força externa para afetar o mundo microscópico. No entanto, agora, o Black Magic King estava exercendo maior força. Quando os olhos celestiais reveladores da morte viram que os ataques do monstro roxo não tiveram efeitos, ele riu. Monstro, eu não esperava que iríamos lutar até o amargo fim, apenas para deixar aqueles malditos magos lucrar. A aberração das trevas também estava usando uma expressão de ódio enquanto se sentia muito preocupada com as ações do Rei Mago Negro. Eu me pergunto quão forte o Black Magic King se tornará depois de nos engolir. No futuro, os três cavaleiros provavelmente serão os únicos que podem detê-lo. Ao ouvir isso, a expressão dos olhos celestiais reveladores da morte também estava fria. Os dois já eram considerados especialistas de primeira linha no mundo, mas nenhum deles era páreo para o clone do Deus do Mal. Agora que todos haviam entrado no estômago do Rei Mago Negro, era difícil imaginar quanto poder o Rei Mago Negro ganharia. A uma distância deles, o monstro roxo soltou uma risada fria e cerrou os punhos com força. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser me comer. Enquanto falava, seu corpo se contraía abruptamente. Independentemente de serem os músculos, ossos ou extrato córneo do monstro roxo, todos eles continuaram se contraindo. O monstro roxo mudou instantaneamente sua aparência de uma altura de mais de 5 metros para apenas 2 metros. Parecia que havia encolhido para o tamanho de uma pessoa comum, e a densidade de seu corpo também aumentou instantaneamente em múltiplos. Faz muito tempo desde que assumi a forma de batalha. Sentindo as mudanças que ocorreram no monstro roxo, as pálpebras dos dois reis guardiões continuaram se contraindo. Embora eles não estivessem claros sobre os princípios por trás das mudanças, apenas escanear com sua vontade marcial permitiu que eles sentissem que o monstro roxo havia passado por um incremento qualitativo tanto na resistência de seu corpo quanto na energia. Se tivesse assumido esta forma enquanto lutava contra nós antes. Ao pensar nisso, os dois de repente sentiram uma pontada de desconforto. No momento seguinte, uma luz vermelha brilhou no corpo do monstro roxo. Era uma habilidade exclusiva da tribo do Deus Maligno, Intenção Enfurecida. Usava a fúria para aumentar a força do corpo físico em todos os aspectos e podia ejetar tudo o que quisesse. Coma-me. Pensar que existe um ser humano. Quem é tão tolo para querer me comer? Rugido. A expressão do monstro roxo ficou extremamente distorcida. Seus olhos ficaram brancos, revelando uma expressão extremamente enfurecida. Quando essa emoção enfurecida surgiu, uma luz carmesim explodiu como chamas ardentes que subiram ao céu. A luz repeliu instantaneamente todas as partículas dentro de 1 metro ao redor do monstro, formando um estado de vácuo. O monstro roxo ficou completamente vermelho. A resistência de cada fibra muscular, pedaço de osso e órgão interno estava aumentando rapidamente sob o efeito da intenção enfurecida. Então um soco foi desferido. À medida que esse soco avançava,
Todo o espaço parecia estar fervendo. Manchas de cores caóticas brilharam no mundo microscópico. Parecia que todo o espaço era incapaz de manter seu estado original. No momento seguinte, surgiram pequenas rachaduras no espaço e, sob os olhares atônitos dos dois reis guardiões, o espaço foi quebrado com um soco. Com base nos princípios do Miracle World, era impossível que o espaço fosse destruído. No entanto, agora foi completamente derrubado por um único soco de um monstro vermelho carmesim. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 816. Mundo em convulsão. O espaço era incapaz de ser quebrado. Mesmo que todos os especialistas do mundo inteiro juntassem forças para atacar, eles seriam incapazes de quebrar o espaço. Esta era uma lei de ferro do mundo dos milagres. Ao longo dos últimos séculos e milhares de anos, ninguém foi capaz de derrubar essa lei. No entanto, quando esse monstro carmesim deu um soco, o espaço começou a se estilhaçar, produzindo inúmeras rachaduras no ar. À medida que o espaço se fragmentava, grandes áreas de caos se estendiam em todas as direções rapidamente na velocidade da luz. O soco do monstro carmesim esmagou diretamente a estrutura do espaço-tempo do mundo microscópico. Isso fez com que o espaço-tempo neste momento mergulhasse no caos, trazendo consigo todo o espaço circundante. Após este único soco, grandes manchas de cores caóticas apareceram instantaneamente no rosto do Black Magic King. Seu semblante mudou drasticamente e ele não conseguia esconder o espanto em seus olhos. Mesmo o Rei Mago Negro não esperava que o guerreiro da tribo dos deuses malignos convocado desta vez fosse tão poderoso. No entanto, o Rei Mago Negro era um especialista no nível Rei Mago, afinal. Ele era um velho monstro que estava acima do Rei Mago de Ouro e do Rei Mago Vermelho. Assim que metade de seu rosto se transformou em um caos distorcido, as partes restantes de seu rosto já haviam se dissipado completamente, mais uma vez se condensando para formar um velho de rosto pálido vestido com vestes pretas. Todos os tipos de sucção e engolfamento desapareceram instantaneamente, e todos saíram de sua boca. Portanto, muitos especialistas que estavam originalmente no quadrado de jade branco mergulharam do céu na distorcida capital imperial. Os dois reis guardiões também mergulharam em direção ao chão. Eles o esmagaram como dois meteoros, formando duas crateras. No entanto, eles não mostraram nenhuma reação em relação a isso. Eles apenas observaram as grandes áreas de distorções e caos no céu desaparecerem lentamente, deixando para trás aquele monstro carmesim sozinho. Atualmente, o monstro já havia passado por outra mudança mais uma vez. O extrato córneo em todo o seu corpo ficou vermelho carmesim, tão vermelho que era como se o sangue estivesse escorrendo. Sua intenção enfurecida se transformou em um trecho de chamas com mais de 100 metros de comprimento, queimando em seu corpo e no céu atrás dele. Os olhos do monstro ficaram completamente brancos, deixando para trás apenas fúria violenta em seu rosto. Uma intenção de matar flagrante parecia ser desencadeada sem qualquer restrição. Então o monstro trouxe a intenção enfurecida ardente mais uma vez, estendendo sua cauda flamejante carmesim a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Sua cauda era como um meteoro carmesim cruzando o céu. Você não queria me comer? Sua boca se abriu lentamente, mas não havia nenhuma estrutura interna dentro dela. Havia apenas um brilho carmesim fervendo por dentro. Por que você simplesmente não traz sua cabeça e come? Estrondo. O meteoro carmesim perfurou instantaneamente os seus e seu punho vermelho sangue esmagou o rosto atordoado do Rei Mago Negro. Em seguida, o punho derrubou o Black Magic King, caindo juntos no chão. Rugido. Uma vontade enfurecida brotou do Rei Mago Negro. Seu rosto, onde havia sido atingido, tinha uma expressão extremamente selvagem enquanto luzes coloridas continuavam estourando entre seu rosto e o punho. Um poder comparável à força de dezenas de milhares de mísseis nucleares continuou colidindo no mundo microscópico entre os dois. O monstro carmesim balançou seu punho mais uma vez, colidindo ferozmente com o punho do Rei Mago Negro e mais uma vez trazendo uma grande quantidade de distorções espaciais e brilho caótico. No momento seguinte,
Seus punhos se chocaram descontroladamente, e a personificação negra do Rei Mago Negro disparou abruptamente. Neste momento, era como se houvesse dois reis magos negros que estivessem socando descontroladamente em direção ao monstro carmesim ao mesmo tempo. Maldito! Bang 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 bang. Cada soco continha um poder que poderia destruir uma cidade inteira. Os socos desencadearam um brilho colorido no mundo microscópico e as ondas repercussivas varreram o céu. Eles enviaram um tufão de força 20 rasgando toda a capital imperial, quase transformando todos os edifícios em um estado de terreno plano. No entanto, não importa que tipo de ataque atacasse o monstro carmesim, eles pareciam ser como um martelo batendo em uma placa de aço. Não houve efeito algum. Estrondo. Os dois balançaram os punhos descontroladamente de perto, liberando forças explosivas que destruíram o mundo. Simultaneamente, eles também colidiram ferozmente com a capital imperial. Com um estrondo alto que parecia como se a cordilheira, a espinha do mundo, tivesse sido esmagada, a terra da capital imperial se dividiu instantaneamente. Incontáveis construções, pedaços quebrados e quantidades de solo subiram para o céu. Enquanto os dois trocavam colisões, uma grande quantidade de solo continuou a desmoronar. Com um único golpe, o mundo foi sacudido. O olhar da aberração das trevas se estreitou, e fluxos de matéria escura de repente colocaram um bloco na frente dele, formando uma camada de escudo protetor preto. Muitas ondas de choque se chocaram ferozmente contra a matéria escura, mas as ondas de choque foram instantaneamente negadas. Estrondo. Um prédio alto foi desenraizado e caiu como um enorme martelo usado para derrubar os muros da cidade. No entanto, o impacto não conseguiu avançar mais quando se deparou com a matéria escura. No momento seguinte, a segunda onda de tufão já havia passado e causado tremores que resultaram em ruínas sem fim. Yui Shan disparou em meio aos fortes vendavais enquanto estava coberto de sangue. Clid e Yui Xianhu, que estavam em suas mãos, já estavam atordoados e incapazes de ver o mundo escuro com clareza. Por fim, eles conseguiram se esconder atrás da matéria escura, evitando serem esmagados pelas ondas repercussivas da troca de dupla. Logo depois, Charlotte veio atacando também. Seu braço direito foi despedaçado e ele estava em apuros. No momento em que ele entrou, ele caiu no chão meio morto. Os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas lançaram um olhar para eles, mas não disseram nada. Então, mais e mais especialistas que sobreviveram à provação também se esconderam sob a proteção da aberração das trevas, contando com a matéria escura para enfrentar as ondas repercussivas da troca de dupla. O primeiro príncipe também disparou atrás da matéria escura. Ele abriu um sorriso amargo quando viu muitos edifícios altos voando pelo céu e depois colidindo contra a matéria escura, bem como os vários milhões de toneladas de solo e cadáveres no céu. Desde o primeiro momento em que os dois especialistas trocaram golpes, a capital imperial foi instantaneamente aniquilada. Agora, a terra tremia incessantemente, assim como havia dois enormes dragões antigos lutando no subsolo. Uma grande quantidade de areia e pedaços de terra subiram para o céu como se houvesse uma erupção vulcânica. Ocasionalmente, seria possível ver um ou dois pedaços de terra do tamanho de uma pequena montanha subindo ao céu com um estrondo. Então eles foram reduzidos a pó pelos fortes vendavais. Isso é muito assustador. Este é o poder do Rei Mago Negro. O primeiro príncipe olhou para o campo de batalha que parecia que o mundo estava sendo jogado em um tumulto, soltou um suspiro profundo e disse: "Não importa quem vença esta batalha, a história do mundo provavelmente terá que ser mudada." No horizonte distante, Fan Xinxin olhou para o campo de batalha com um semblante sombrio. Já tendo atingido o nível divino, ele continuou a enviar sua vontade marcial varrendo as profundezas do campo de batalha. As duas partes já haviam lutado por mais de 30 quilômetros no subsolo. Mesmo quando seus poderes só surtiam efeito no mundo microscópico, apenas 0,0001 das ondas repercussivas continuariam a enviar grandes terremotos cada vez que se chocavam.
Isso fez com que toda a terra da capital imperial desmoronasse cada vez mais até que o terreno mudasse. Do começo ao fim, o monstro carmesim estava pressionando o Rei Mago Negro. Depois de repetidos socos pesados, o corpo do Black Magic King foi quebrado em inúmeras nuvens de névoa negra. Por outro lado, o corpo do monstro carmesim era tão resistente que era como uma estrela de nêutrons, no universo. Não importa que tipo de ataque fosse usado, eles eram incapazes de deixar marcas em seu corpo físico extremamente forte. Estrelas de nêutrons são as estrelas menores e mais densas, sem contar hipotéticas estrelas de quarks de estrelas estranhas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 817 Batalha terrível. O guerreiro da tribo dos deuses malignos é muito assustador. Fan Xinshen nunca tinha visto o Rei Mago Negro sendo pressionado a esse ponto. Mesmo quando Black Magic King trouxe seu clone negro, ele ainda não conseguiu fazer nada com ele. No subsolo, a situação da batalha era pior do que Fan Xinshen havia imaginado. Estrondo. Com um único soco, a cabeça do Black Magic King explodiu. O solo dentro de um raio de 1 quilômetro também havia sido vaporizado. Simultaneamente, os dois punhos do Rei Mago Negro e os dois punhos de seu clone negro se estilhaçaram como 4 pilares de aço, atacando diretamente a cintura, as costas e a parte superior da coxa da tribo do Deus Maligno. No entanto, ele foi incapaz de fazer o guerreiro da tribo do Deus Maligno recuar nem meio passo. Então ele foi mais uma vez atingido no peito por seu cotovelo. Como se várias centenas de mísseis nucleares tivessem disparado simultaneamente em um instante, luzes brilhantes explodiram no céu. O Black Magic King também teve metade de seu corpo destruído por este golpe de cotovelo, e ele mais uma vez afundou em direção ao chão. Vá em frente, revide. O Rei Mago Negro deu um soco no guerreiro da tribo dos deuses malignos, mas o guerreiro não mostrou nenhuma reação. Em vez disso, arrancou o ombro do Rei Mago Negro e o engoliu. Você não queria me comer? Estrondo. O par de punhos opostos se encontraram, e o corpo regenerado do Black Magic King foi quebrado em pedaços mais uma vez. Enquanto isso, o guerreiro da tribo do Deus Maligno saiu ileso enquanto continuava a persegui-lo. Por quê? Com um estrondo, o guerreiro da tribo do Deus Maligno agarrou a cabeça do Rei Mago Negro e esmagou no chão, criando uma passagem que percorria mais de 10 quilômetros. Por quê? Bang 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 bang. O Evil God Warrior sentou-se diretamente no rosto do Black Magic King. Seus socos atingiram-me outra vez como uma miríade de meteoros que brilhavam continuamente no corpo do Black Magic King. Por que você ainda não está retaliando? O punho do Rei Mago Negro foi transformado em pó. O guerreiro da tribo do Deus Maligno agarrou a cabeça do Rei Mago Negro e o jogou para fora, fazendo-o se chocar contra as pedras com uma força tremenda que abriu um caminho de vários quilômetros. O corpo do Black Magic King ficou com muitas rachaduras. Ao longo de todo o processo, o clone negro do Rei Mago Negro continuou circulando em torno do guerreiro da tribo do Deus Maligno, enviando seus punhos, pernas, dedos, palmas, cotovelos e joelhos esmagando-o como muitos mísseis nucleares. No entanto, além de ter as ondas repercussivas enviando poeira voando por toda parte, não houve dano causado ao guerreiro da tribo do Deus Maligno. A intenção enraivecida do guerreiro da tribo do Deus Maligno continuou se expandindo, e seu corpo também se tornou cada vez mais vermelho, assim como um lindo cometa que fervia de um lado para outro no subsolo. Mais uma vez tendo sido socado pelo clone negro do Rei Mago Negro, uma série de luzes brancas explodiu dos olhos do guerreiro da tribo do Deus Maligno. Crimson enragede intente subiu aos céus, trazendo fluxos de luz com mais de 1000 metros de comprimento. Por que você não está retaliando? Eu estou te perguntando. Por quê? Você. Não. Retaliando. Cada palavra continha sua vontade fervilhante que varreu o espaço, criando tremores que fizeram inúmeros especialistas sangrarem de suas 7 aberturas e causaram rugidos altos em suas mentes. Ao mesmo tempo, o guerreiro da tribo do Deus Maligno levantou ambos os braços e os esmagou ferozmente no chão.
Todas as micropartículas foram instantaneamente repelidas e, com o guerreiro da tribo do deus maligno como centro, um ambiente de vácuo silencioso se espalhou em todas as direções. Então, em meio ao silêncio, a terra começou a se vaporizar e violentas ondas de choque subiram ao céu, destruindo todo o solo que estava várias dezenas de quilômetros acima do guerreiro da tribo do deus maligno. Era como se um feixe de pilar de luz tivesse perfurado o céu e destruído tudo o que era material. Milhões e milhões de toneladas de terra foram instantaneamente vaporizadas pelo guerreiro da tribo do deus maligno, e ondas de choque rasgaram a terra, subindo para o céu. Os semblantes dos olhos celestiais reveladores da morte e da aberração das trevas mudaram. A terra sob seus pés foi enviada voando para o céu sob as camadas e camadas de poderes. No processo, a terra continuou a quebrar. No momento seguinte, os dois também seriam abrangidos pelas ondas de choque. A aberração das trevas disparou um olhar. Então, imediatamente depois, uma grande quantidade de matéria escura apareceu sob seus pés, cobrindo o chão. No final, quando o solo se despedaçou completamente, a matéria escura cobriu a maior parte do espaço e as ondas de choque que surgiram do subsolo foram completamente negadas. Consequentemente, duas grandes lajes de matéria escura agora pairavam no ar, uma montando um bloco na frente deles e a outra sob seus pés. Várias centenas de especialistas como Yu Shan, Charlotte e o primeiro príncipe estavam todos lá. Eles olharam para o enorme buraco sob seus pés. O buraco tinha um alcance de várias dezenas de quilômetros e uma profundidade que não dava para ver o fim. Vendo isso, todos os especialistas tinham olhares surpresos em seus rostos. Ser capaz de destruir uma quantidade tão grande de massa com um único golpe. Quão aterrorizante era esse poder? Além disso, isso foi apenas resultado das ondas repercussivas. Se esse ataque fosse direcionado ao Miracle World, poderia dividir o mundo inteiro em dois. As muitas pessoas presentes engasgaram. O semblante de Yu Shan era extremamente sombrio. Graças a Deus não estamos no Miracle World agora. Se essa batalha acontecesse em nosso mundo. Charlotte balançou a cabeça. Então provavelmente 99% da humanidade do Império já estaria morta. A expressão de Yu Xianhui também era extremamente sombria enquanto olhavam para o brilho que continuava iluminando o subsolo. Seus olhos estavam cheios de terror. A batalha diante deles ultrapassou em muito sua imaginação. O semblante do primeiro príncipe era o mais sombrio. Ninguém conseguiria ficar calmo depois de ver sua casa virar pó. A família real Krieg. Muitos de seus familiares, amigos e até mesmo seus professores e colegas de escola estavam todos na capital imperial. Com este único ataque, todos eles teriam morrido. Mate aquele monstro. Não importa o que aconteça, mate-o. Caso contrário, toda a humanidade será um caso perdido. Ao longe, o Rei Mago Dourado franziu a testa. Isso não é bom. Ao lado dele, Fan Xinshen parecia ansioso. Senhor, devemos ir ajudar o mestre. Se isso continuar, vamos esperar e ver. O Rei Mago de Ouro parecia um pouco hesitante. Ele não queria lutar contra um monstro como aquele. Naquele momento, um berro extremamente animado soou e uma figura vermelha carmesim cortou a atmosfera. O movimento criou fortes vendavais que afastaram a tempestade de areia no céu. O Rei Mago Vermelho era como um feixe de laser vermelho, perfurando o chão e atingindo as costas do monstro carmesim. Vou te comer. Com este ataque do Rei Mago Vermelho, o corpo do guerreiro da tribo do deus maligno parou ligeiramente. No momento seguinte, o Rei Mago Vermelho abraçou o guerreiro da tribo do deus maligno com força pelas costas. Então ele abriu a boca e mordeu seu pescoço. Simultaneamente, o Black Magic King já havia se regenerado mais uma vez com o clone negro atrás dele. Poderes violentos rasgaram o espaço do vácuo e atingiram o corpo do Rei Magic King no nível microscópico. Onda de buraco negro de aniquilação mundial. Duas explosões de poderes que eram completamente iguais, mas exercidas em direções diferentes, foram desencadeadas explosivamente pelo Rei Mago Negro e seu clone no mundo microscópico.
Os poderes se transformaram em uma força de sucção giratória que atraiu todas as partículas físicas ao redor em direção ao centro dos dois poderes. Ao mesmo tempo, as forças gravitacionais que vieram do guerreiro da tribo do deus maligno foram distorcidas e revertidas sobre si mesmas. Esta foi uma arte marcial definitiva que teve efeito no nível microscópico. Com um único golpe, ele poderia converter todos os poderes em poderes astrais e mandá-los explodir. Poderia até estimular os poderes astrais dentro do corpo do alvo e a partir daí destruir instantaneamente a estrutura gravitacional do oponente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 818. Derrota. Este foi um movimento com uma incrível capacidade de matar, ser capaz de esmagar instantaneamente uma cidade inteira em um pedaço de rocha do tamanho de um polegar. Atualmente, era o momento perfeito para usar isso no guerreiro da tribo dos deuses malignos. Isso porque o guerreiro da tribo do deus maligno tinha densidade e massa extremamente altas. Neste momento, o Black Magic King detonou os poderes astrais que estavam no corpo do guerreiro e imediatamente quebrou seu equilíbrio. Isso equivalia a usar os poderes do corpo do guerreiro para atacar a si mesmo. Os raios de luz ao redor instantaneamente se transformaram em uma distorção espiral. Naquele momento, o guerreiro da tribo do deus maligno parecia ter se transformado em um enorme buraco negro. Ele descontroladamente engolfou tudo nos arredores, até mesmo o próprio guerreiro da tribo do deus maligno. As mãos, pernas, cauda e até mesmo sua intenção enfurecida do guerreiro foram todos absorvidos em si mesmo enquanto continuava sendo pressionado por forças invisíveis. Os poderes astrais da Terra, que o guerreiro trouxe, se transformaram em uma esfera que continuou diminuindo de tamanho. Quando muitos especialistas viram essa cena, seus olhos brilharam. É bem-sucedido. Charlotte sorriu. O monstro vai ser espancado até a morte. O olhar de Yuishan de repente se iluminou. Ele conseguiu? Parece que realmente é incapaz de enfrentar esse poder. As várias centenas de especialistas no topo da matéria escura flutuante começaram a aplaudir. É um sucesso. Mate esse monstro. Estamos salvos. Os olhos celestiais reveladores da morte e a aberração das trevas trocaram um olhar, e ambos pareciam dar um suspiro de alívio neste momento. Embora a Associação dos Magos fosse arqui-inimiga da Igreja, sua vitória ainda seria melhor do que deixar o clone do Deus maligno sobreviver. As proezas de batalha dos dois reis guardiões foram esgotadas apenas para alcançar esta vitória. Se aquele monstro saísse vivo, só os seus sabiam o que aconteceria a seguir. Afinal, o Deus do Mal era o maior perigo para o mundo inteiro. No horizonte, Fan Xinxian também soltou um suspiro de alívio. A situação de batalha anterior tinha sido muito perigosa. E pensar que o Rei Mago Negro, que era um especialista nível 5 divino, não tinha meios de resistir contra o guerreiro da tribo dos deuses malignos. Fan Xinxian observou apreensivamente, mesmo tendo o impulso de se virar e fugir. Os guerreiros da tribo do deus maligno que vêm de um mundo alternativo são simplesmente aterrorizantes demais. Apenas um guerreiro sozinho já é tão poderoso. Se toda a tribo do deus maligno cruzasse o universo para aniquilar mundos incontáveis, exército inteiro ser, então, quão assustador seria o deus vermelho do mal, que governa toda a tribo dos deuses malignos, cujos pensamentos atravessam incontáveis universos e que dorme nas profundezas do Rio Vermelho. Neste momento, Fan Xinxian sentiu-se extremamente cauteloso contra toda a tribo do deus maligno. No entanto, olhando para a situação atual da batalha, Fan Xinxian sorriu novamente. Mas os magos são capazes de fazer uso dos poderes do deus do mal. Desta vez, o mestre foi capaz até de engolir um guerreiro da tribo do deus do mal. Com esse recurso, ele poderá ficar à frente dos outros especialistas. Os deuses do mal podem ser poderosos, mas pode não ser necessariamente o caso de não termos recursos para enfrentá-los e até superá-los. A batalha de hoje será a primeira página para mudar a história da humanidade. Os olhos de Fan Xinxian brilharam com entusiasmo e confiança. Ele sentiu como se estivesse em um ponto revolucionário da história, como a Revolução Industrial ou quando os humanos pisaram pela primeira vez na Lua. Ao lado dele,
O Rei Mago de Ouro também assentiu lentamente, revelando uma expressão extremamente curiosa enquanto olhava para o guerreiro da tribo do Deus Maligno. Se eu conseguir colocar minhas mãos no guerreiro desta tribo do Deus Maligno e usá-lo em minha pesquisa, talvez eu consiga entender sua estrutura corporal e os princípios por trás da forma como ele circula o poder. Assim como todos sentiram que o vencedor e os resultados da batalha foram decididos, o guerreiro da tribo do Deus Maligno abriu um sorriso selvagem. Excelente. Formigas insignificantes. Você realmente me deixou com raiva. Enquanto fluxos de brilho carmesim ferviam do guerreiro da tribo dos deuses malignos, sua intenção enfurecida circulou descontroladamente como nunca antes apresentado. Rugido. Os 4 membros e a cauda do guerreiro da tribo do Deus Maligno se estenderam lentamente, libertando-se das restrições da onda do buraco negro da aniquilação do mundo. A intenção enfurecida do guerreiro da tribo do Deus Maligno se transformou em um conjunto de armadura carmesim que apareceu na superfície de seu corpo, parecendo bloquear todos os ataques em seu nome. Estilo marcial antitético, armadura de sangue divino. A voz dentro da vontade do guerreiro da tribo do Deus Maligno ressoou na mente do Rei dos Magos Negros, permitindo que este soubesse o nome desse movimento. Instantaneamente, o Rei Mago Negro reagiu. Desde o início da batalha até agora e mesmo depois de usar sua forma de batalha, o guerreiro desta tribo do Deus Maligno ainda escolheu lutar à força de frente, não realizando nenhuma técnica ou movimento marcial. No entanto, agora estava começando a executar as artes marciais da tribo do Deus Maligno. Com a exibição desta técnica marcial, o guerreiro da tribo do Deus Maligno imediatamente desencadeou uma disposição incomparável de forma explosiva. Recue rapidamente. Houve uma explosão abrupta de correntes de informação, e o Black Magic King já havia se transformado em um raio de luz e recuou rapidamente. No entanto, o Rei Mago Vermelho foi um passo mais lento. Todo o seu cérebro foi instantaneamente envolvido pela mão do guerreiro da tribo do Deus Maligno. Estilo marcial antitético, blitz caótico destruidor de Deus. A luz divina caótica explodiu abruptamente das palmas das mãos do guerreiro da tribo do Deus Maligno. Nesse momento, esse soco que poderia quebrar o espaço explodiu na forma de ondas de choque. Naquele instante, um caótico caminho de luz que se estendia por mais de 100 quilômetros foi criado. Tudo em que colidiu foi completamente despedaçado em pó. Então tudo desapareceu junto com o espaço despedaçado. A metade superior do corpo do Rei Magiquim também foi completamente esmagada por este ataque. Quando ele estava prestes a regenerar seu corpo, o guerreiro da tribo do Deus Maligno já havia estendido suas 2 palmas. Sua intenção enfurecida arrastou um fluxo de chamas que tinha mais de 1000 metros de comprimento e se arrastava atrás de suas palmas. Ao juntar as palmas das mãos, uma miríade de luz vermelha se esmagou ferozmente em direção ao Rei Mago Vermelho. Estilo marcial antitético, forno universal. Este foi um esmagamento espacial que usou os princípios de mover o espaço diretamente e esticar o tempo e o espaço com massa. Antes que o guerreiro da tribo do Deus Maligno se aproximasse, o Rei Mago Vermelho já havia sido pressionado até que seu corpo estivesse cheio de rachaduras. Ele soltou um grito penetrante e agonizante através de sua vontade. Quão resistente era o corpo do Rei Mago Vermelho? O Rei Mago de Ouro, Fan Xingchen e o Primeiro Príncipe foram todos muito claros sobre isso. Ele era uma existência que até mesmo Fan Xingchen achou difícil de cortar e sentiu que era difícil de lidar. No entanto, neste momento, o Rei Mago Vermelho, que poderia enfrentar com força ataques de nível microscópico de frente que até mesmo especialistas de nível 5 divinos achavam difícil de matar, foi morto por um único ataque de seu oponente. Todos revelaram uma expressão extremamente atônita quando viram o Rei Mago Vermelho ser esmagado em micropartículas com um único ataque. Mesmo as ondas de sua vontade marcial se dissiparam completamente. No instante seguinte, o clone negro do Rei Mago Negro atingiu a parte de trás da cabeça do guerreiro da tribo do Deus Maligno. No entanto, seu poder aterrorizante foi completamente interrompido pela armadura de sangue divino, e o clone não conseguiu se aproximar.
Vendo isso, o coração do Black Mage King afundou e seu semblante tornou-se extremamente sombrio. O guerreiro da tribo do deus maligno sorriu e disse: "Este é um cachorro mestiço que você criou. Agora que o matei, o que você pode fazer sobre isso? Se eu quiser te matar agora." Estrondo. Com uma colisão, o Black Mage King foi lançado voando para o céu com metade de seu corpo se despedaçando. Ele nem foi capaz de retaliar. "O que você pode fazer sobre isso?" O guerreiro da tribo do deus maligno levantou uma de suas pernas e então pisou ferozmente nas costas do rei mago negro. Os dois mais uma vez mergulharam dos seus e se chocaram contra o chão. Estrondo. Todo o terreno começou a ondular como ondas fortes. O coração de todos lentamente afundou ao ver essa cena. A destreza desse monstro era realmente profunda e insondável como o oceano. À medida que revelava cada vez mais seus poderes, o povo sentia cada vez mais desespero. Os dois reis guardiões e os dois reis magos foram todos derrotados. Quem mais poderia parar o monstro? O desespero encheu o coração de todos os presentes. Está tudo acabado. Não há ninguém que possa derrotá-lo. Ainda não deu tudo certo, embora seus poderes já sejam tão grandes. O semblante de Yue Shan estava pálido. Charlotte tremia todo, e o semblante do primeiro príncipe era tão sombrio que ele não conseguia dizer uma palavra. As pernas de Fan Xingshan continuaram tremendo e sua vontade se encheu de medo. Parecia haver uma voz insistindo continuamente para que ele escapasse. Como um mago de manto vermelho que cultivou a magia negra da facção vermelha, o que ele precisava fazer era continuar imitando a estrutura corporal do guerreiro da tribo do deus maligno. No entanto, enfrentando um guerreiro genuíno da tribo do deus maligno e vendo o poder que ele exibia que fazia todos caírem em desespero, Fan Xingshan sentiu um terror como se tivesse afundado no abismo profundo. Era como se ele estivesse na escuridão e continuasse a mergulhar cada vez mais fundo, mas não conseguia se agarrar a nada. Os olhos do rei mago dourado se estreitaram ligeiramente. Ele estava pronto para escapar. A aberração das trevas usava uma expressão sombria. Então, com um toque de seu dedo, uma pitada de matéria escura apareceu diante do guerreiro da tribo do deus maligno, querendo se defender de seus ataques. Nesse momento, mesmo sendo um rei guardião, sentiu vontade de ajudar o rei mago negro. Foi porque este assunto dizia respeito à vida e à morte de toda a humanidade. Se esse monstro fosse solto lá fora, mesmo que fosse eventualmente suprimido, não haveria tantas pessoas no mundo. No entanto, a matéria escura apenas cresceu até o tamanho de uma palma e parou. Foi porque o guerreiro da tribo do deus maligno havia deixado ir o rei mago negro gravemente ferido. Em vez disso, ele se virou e olhou para a aberração das trevas que estava no céu. "Ah! Quase me esqueci de vocês." No instante seguinte, o guerreiro da tribo do deus maligno avançou ferozmente e acertou um tapa comum no rosto da aberração das trevas. Antes que todos reagissem, já havia reduzido o corpo da aberração das trevas ao pó. Este ataque derrotou a aberração das trevas pela metade. No momento, ele não era mais capaz de sustentar a existência da matéria escura. Ele se transformou em uma miríade de pontos de luz que se dissipou, e até mesmo a regeneração de seu físico conjurado foi muito lenta. A matéria escura flutuante no céu desapareceu instantaneamente e muitos especialistas mergulharam em direção ao solo. A maioria das pessoas presentes eram cavaleiros conferidos, semideuses e até mesmo especialistas em nível divino. Portanto, uma altura de várias centenas de metros não era nada para eles. Depois que todos pousaram, o rosto de alguém olhou para o céu nervosamente, olhando para o corpo do guerreiro da tribo do deus maligno. No entanto, eles viram uma cena surpreendente no momento seguinte. O guerreiro da tribo do deus maligno pareceu atordoado por um momento. No instante seguinte, já havia comprimido o espaço e recuado explosivamente em velocidade superluminal por mais de 10 quilômetros, deixando atrás de si um rastro de pós-imagens. Li. An. Ping. O guerreiro da tribo do deus maligno tremeu, e sua intenção enfurecida continuou crescendo. Sua intenção enfurecida era como uma série de nuvens flamejantes, preenchendo seus e,
Mais uma vez, liberando uma aura ainda mais forte. Você já nos selou por 100 mil anos. Isso ainda não é suficiente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.